Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, então, e hoje nós vamos ler Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 1 diz assim: É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho, ou seja, peca. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Olha o que diz esses 3 primeiros versículos aqui. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. E isso aqui é algo muito sério. A honestidade, a sinceridade. Nós precisamos ser pessoas sinceras, corretas diante de Deus. Você já ouviu falar sobre Ananias e Safira? Ananias e Safira eram 2 pessoas que eles viviam ali, né, no tempo em que os discípulos estavam pregando a palavra. E muitas pessoas naquela época, elas vendiam suas propriedades para mandar dinheiro para as obras missionárias, para manter, né, os discípulos, para poder ajudar os órfãos, as viúvas. E esse casal, eles tinham uma propriedade. Os 2, eles entraram num acordo. Nós vamos vender por tal valor e vamos dizer que vendemos por tanto, ou seja, eles mentiram. Quando eles chegaram para se mostrar na sua tolice, ou seja, quando o Ananias primeiro, né, chegou, o que o Ananias falou? Ele mentiu. Vamos supor, o terreno foi vendido por R$1.000, ele mentiu que foi vendido por 500 e que estava entregando todo o valor. Quando ele terminou de falar, ali o discípulo disse: o Espírito Santo havia mostrado de que ele havia mentido. Ele disse a Ananias: a propriedade era sua. Você não precisava ter mentido de que vendeu, ganhou tal dinheiro e está entregando esse. A propriedade era sua, você não tinha necessidade de entregar o valor total. Ele poderia ter ofertado o valor que ele quisesse, mas ele mentiu. Naquele momento ele caiu duro, morto. Logo veio a Safira e ela contou a mesma mentira e a mesma coisa aconteceu com ela. Por quê? Porque os 2 foram tolos e mentirosos. E a gente não tem como, gente, manter uma mentira por tanto tempo. A mentira, as pessoas costumam dizer que ela tem perna curta, e realmente, quando você começa a conversar com uma pessoa aqui, com outra ali, se você é sábio, você começa só a ouvir aqui, dali, você começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Aí quando você monta ele, você diz: tá, então é tal coisa que está acontecendo. Pronto. E não precisa sair comentando. Deus, ele vai te mostrando as coisas que acontecem. Então, a mentira, a palavra é bem clara aqui, gente. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Porque a pessoa que mente, ela é tola. Aquele que mente é filho de quem? De Satanás. O diabo é o pai da mentira. E ela começa a se tornar uma pessoa tola. Eu já conheci gente que mentia tanto que elas mesmas se convenciam que as suas mentiras eram verdade. E isso é verdade, gente. Eu já vi gente que mentia tanto que até elas acreditavam nas mentiras que elas contavam. E era algo muito triste, porque todo mundo sabia que aquelas pessoas eram mentirosas. Ninguém dava crédito, ninguém dava ouvidos para o que elas diziam. E isso é algo muito sério. Você já pensou se uma pessoa que é acostumada a mentir, aí ela vem e fala uma coisa que é verdade, que é algo sério, você não vai acreditar. Por isso que o mentiroso se torna uma pessoa tola, que no momento de necessidade, ela pode estar falando a verdade e as pessoas não vão acreditar nela. E aqui diz mais:
Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho, peca. A palavra de Deus, ela fala que nós não podemos ser precipitados. Não podemos nos precipitar em pôr as mãos sobre alguém. Tudo é uma questão de escolha, de decisão da pessoa. Se ela disser, se você disser, eu posso orar por você, e ela disser sim, amém. Agora, se ela disser, não, eu não quero, tudo bem. A escolha, a decisão é dela. Eu não posso me apressar. Por quê? Tem um ditado no mundo que diz assim, o apressado come cru. Por quê? Porque ele não dá tempo, né, de deixar ali, vamos supor ali, que o alimento seja preparado da forma certa, no tempo certo, ele se apressa e acaba tirando ali antes do tempo, do fogo, do forno e come cru. Por quê? Por não ter a paciência de saber esperar. A palavra diz que nós precisamos fazer primeiro a vontade de Deus, para depois alcançarmos a promessa. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, esta primeiro tem que ser feita, tem que ser priorizada, para que depois eu alcance a promessa. Então, tudo tem o seu tempo, como dizem Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tudo tem o seu tempo. Então nós não podemos apressar as coisas. Tem pessoas que tentam se apressar, tem pessoas que tentam dar uma ajudinha para Deus e acabam estragando tudo. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus só quer que você creia, que você confie, e se você colocou as coisas nas mãos dele, deixe lá. Espere, confie, diga, Senhor, é o Senhor que vai fazer justiça por mim, o Senhor que cuida desta causa, o Senhor que guerreia as minhas guerras. Não fica angustiado, preocupado e querendo dar uma ajudinha para Deus. Não se apresse nas coisas, não seja precipitado. Saiba ouvir mais, reflita, analise o que você está escutando. Às vezes uma palavrinha ali que você ouve muda todo o sentido daquela escolha, daquilo que você está vivendo. Então aprenda a ser calmo, manso, paciente, tranquilo, é o que diz a palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão, gente, a humildade, a paz, a tranquilidade, isso há em Jesus. E é isso que nós devemos buscar. Jesus disse, a verdadeira paz eu vos dou. Por que as pessoas têm o hábito, aqui se você ler, diz paz, né? Quando as pessoas se cumprimentavam, eles dizem o shalom, que significa paz, que a paz esteja contigo, que a paz esteja nesta casa, a paz eles desejam para as pessoas. Por que os cristãos se cumprimentam? A paz do Senhor, irmão, paz, tudo bem? Porque elas devem desejar abençoar os outros com a paz do Senhor. A paz de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento, aquela que o mundo pode estar desabando lá fora, mas ela está tranquila, serena, porque ela está confiando, ela sabe o Deus que ela serve, ela sabe que é Ele que guerreia as guerras dela. Para que ela vai se apressar? Para que ela vai surtar, enfiar os pés pelas mãos, perder a bênção, perder o milagre, porque por ser uma pessoa insensata, por ser uma pessoa imprudente, por ser aquele que não sabe esperar, por ser aquela pessoa que começa, hoje ela declara a bênção, amanhã ela já não sabe, depois ela já nem sabe, nem quer mais. Esta pessoa não vai receber nada de Deus. Esta pessoa que é inconstante na fé, uma hora ela quer, daqui a pouco ela não sabe mais, daqui a pouco ela já não quer. Ela é indecisa. O indeciso, a palavra já diz, não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber, gente. E uma pessoa indecisa,
ela pode sabotar também a tua escolha, a bênção que Deus tem para a tua vida, se você permitir que a indecisão dela te influencie. Tem pessoas que pela sua indecisão elas são anuladas. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, hoje você vai escolher o lanche? Ela nunca sabe o que ela vai escolher. Não, você escolhe. Tá, não, mas hoje nós combinamos que você escolhe. Não, mas hoje você escolhe. Amanhã de novo. Não, mãe, hoje você escolhe. Daqui a pouco ninguém mais vai perguntar para ela o que ela quer. A vontade dela vai ser anulada. Por quê? Porque ela nunca sabe o que ela quer. E nós, como cristãos, a palavra diz que o nosso proceder deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna, indecisão, dúvida. Isso não é de Deus. As pessoas de Deus devem dizer sim, não, eu quero, eu não quero. Elas não dizem, pois é, quem sabe, talvez, de repente, né? Não, é sim ou não. O que passa disso, gente, é procedência maligna, é Satanás colocando dúvida na tua mente, no teu coração, contaminando. Quando você começa a falar, quem sabe, de repente, pois é, talvez, a fonte já está contaminada. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Se a fonte estiver contaminada, desce, a pessoa fala. Se Satanás conseguiu colocar dúvida na sua mente, ela desce para o seu coração e você fala, a boca fala do que o coração está cheio. Tem pessoas que o coração está cheio de dúvida. Tem pessoas que vivem se questionando o tempo todo. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Elas questionam a Deus, Senhor, mas o porquê disso? Mas para que daquilo? Sabe quando a criança, ela chega naquela fase? Por quê? Para quê? Porque elas querem saber o porquê das coisas. O porquê. Sabe aquela musiquinha do desenho que o meu filho assiste? O Show da Luna? Né? Eu quero saber, né? Por que a melancia ela é verde por fora, vermelho por dentro? Ela quer saber, porque ela tem curiosidade em descobrir as coisas. É diferente. As perguntas das crianças não são de dúvidas, são de querer saber, aprender. E não aquela, pois é, eu não sei. Não, indecisão e na dúvida Deus não opera. A criança, ela quer saber o porquê disso. Mas o porquê disso aqui? Por que daquele outro? Por que isso é assim? Ela quer entender o porquê que aquilo é daquela forma. O porquê que isso é desse jeito. O porquê que isso deve ser assim. Por quê? Porque o seu caráter está sendo formado e ela vai aprendendo, ela vai sendo forjada, ela vai sendo moldada de acordo com a palavra. Ela quer descobrir, ela quer conhecer, ela quer saber. E a palavra diz o que? O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. A criança, quando ela age assim, ela busca conhecimento, ela quer saber, compreender, entender. Mas ela não fica gerando as dúvidas, ela quer saber o porquê disso aqui. Para que essa garrafa serve? Para que essa garrafinha serve? A garrafinha serve para a gente colocar água aqui dentro, para você beber, para você levar aonde você for, você não vai passar sede. Legal. É isso que a criança quer saber. Ela não fica assim, mas o porquê que ela é roxa? Por que ela é dessa cor? Não, ela não fica na dúvida. E quando você pergunta para uma criança que cor ela quer, ela sabe. A minha sobrinha, quando era pequena, a minha sobrinha mais velha, ela tinha, todas as meninas, né, têm o seu mundo rosa. Depois ela passou para o lilás, tudo ela queria lilás, ela já dizia, eu gosto de lilás. Era só você dar coisas lilás para ela, roupa lilás, canetinha, enfim, um caderno, ela ficava realizada. Por quê? Era a decisão dela, a escolha dela era aquela cor.
E assim nós devemos ser, gente, objetivos. Eu quero tal coisa. Por que a palavra diz que pediu e não recebeu porque pediu mal? Porque as pessoas às vezes ficam se ensaiando, não sabem o que querem verdadeiramente e acabam pedindo errado. Nem sabem como pedir, nem sabem como orar. Então peça para Deus lhe dar sabedoria. Senhor, eu quero tal coisa, mas me ensina a pedir. Me ensina, Senhor, a fazer a oração certa. Que o Espírito Santo venha colocar as palavras certas na minha boca. Que o Espírito Santo venha guiar os meus lábios, Pai, para fazer aquela oração que agrada o teu coração. Seja sábio. E a palavra diz aqui, gente, no versículo 11, a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Quem é sensato é aquela pessoa ali que sabe parar, reflete. Ela faz o quê? Ela controla o seu gênio. Ela tem o domínio próprio. E ela faz o quê? E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. É isso aqui que nós precisamos aprender. A ser pessoas sensatas, que sabem refletir, que sabem ficar analisando os fatos, que conseguem analisar e ver o que é de Deus e o que não é. Não, isso não é do Senhor. Satanás está usando essa pessoa para me afrontar, para me chatear, para roubar minha paz, mas eu abençoo a vida dela, Pai. E eu repreendo esse mal que está usando ela e que está agindo na vida dela. Por quê, gente? A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Então você precisa olhar e saber discernir, não, isso não é de Deus. Satanás está usando a boca desta pessoa para me afrontar. Perdoa, ora e abençoa aquela pessoa. E você tem que se voltar contra o mal que está agindo na vida dela, não contra ela. É diferente. A nossa luta não é contra carne e sangue, não se esqueça disso. Não adianta você amaldiçoar a pessoa. Mas o que é que ela está pensando? Porque ela me paga. Ela não está. Ela, na sua sã consciência, depois vai chegar um momento que ela nem vai lembrar às vezes o que aconteceu. De repente ela te falou alguma coisa, você se ofende porque esse é o objetivo de Satanás, ela nem lembra. Por quê? Porque Satanás usou a boca daquela pessoa para falar coisas que te desagradam, aquilo que você jamais ia gostar de ouvir. Ele age assim. Então a pessoa que é sensata, que para, que analisa e que reflete, ela diz, não, é tu, né, Satanás? Tu está usando a boca desta pessoa, mas eu te anulo, eu repreendo a tua ação da vida dela, eu te expulso da vida e da boca desta pessoa, que ela pare de ser usada por ti para amaldiçoar e sim para ser uma bênção. Abençoe essa pessoa, perdoe ela, ame ela, ore por ela para que ela seja completamente liberta das mãos das trevas e que pare de ser usada por Satanás. E a palavra diz o que aqui? Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Então a palavra, ela fala o que aqui, gente? Por que a palavra diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba? A tola, ela derruba com palavras, com atitudes, com gestos, em não saber ser gentil, em agradecer. Aqui, a mulher que resmunga, se coloque no lugar, gente, de um marido que faz tudo para ajudar e para agradar aquela pessoa e aquela pessoa reclama o dia inteiro, o tempo todo. Se a pessoa colocar essa garrafa aqui, ela vai dizer, aqui não é o lugar dela. Por que tu botou aí? Gente, isso é uma coisa assim, ó, me perdoem, mulheres, mas isso é irritante. Isso nem só o homem se irrita, até as mulheres acabam se irritando com uma pessoa dessas. Assim como tem homem também que é assim, que é chato, que é resmungão,
Ninguém aguenta ficar numa casa com essas pessoas. Ninguém suporta. E a palavra você vai ver que aqui em Provérbios, depois nós vamos ver muito mais, que é melhor ficar num canto de um telhado do que dentro de uma casa espaçosa com uma mulher rixosa e briguenta. Quem é que aguenta tanto um homem quanto uma mulher dentro de casa reclamando, resmungando, brigando o tempo todo? Tem gente que fica fora de casa o dia inteiro. Lá no serviço ele reclama do colega, ele reclama do patrão, ele fala disso. Aí ele chega em casa, ele bota defeito, ela bota defeito em tudo, ele coloca defeito em tudo, nada tá bom. Tudo. Quem é que suporta? Ninguém. Não tem cristão que aguente uma pessoa assim. Isso é irritante. Você já viu uma goteira, uma torneira pingando? Pim, pim. Tenta dormir com uma abençoadinha dessa aí pingando. Ninguém dorme. Aquilo te irrita. Aquilo ali vai tirando a tua paciência. Você quer ir lá, colocar um pano ali debaixo para ver se para. Tenta resolver. Porque ninguém suporta. Então hoje, gente, nós precisamos ter sabedoria, ter domínio próprio, mansidão, paz e ser a mulher virtuosa que a palavra declara. E a palavra diz aqui, um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. E é verdade. Hoje, né, a gente vê, como eu já falei aqui num devocional anterior ali, quando eu falei do Nabal e da Abigail, que a Abigail foi uma mulher sábia, que ela soube aplacar a ira de Davi, porque o Nabal foi um homem insensato. Ele tinha dinheiro, tinha herança, mas quem é que deu uma esposa prudente e sábia para ele? Deus. Porque se Deus não tivesse colocado aquela mulher na vida do Nabal, todo mundo tinha morrido, inclusive ela. E se ela não tivesse sido uma mulher sábia, toda a casa dela teria morrido. Então a esposa sensata, sábia, obediente, fiel, essa vem do Senhor. Então ore para que Deus prepare o teu esposo, prepare a tua esposa, saiba esperar no Senhor. Não tenha pressa, não se apresse, porque não se cura um amor com outro amor, não. Como diz as pessoas do mundo, é necessário um tempo para que as feridas se curem. Porque em cada relacionamento há o quê? Quando uma pessoa termina um relacionamento, fica alguma ferida, fica algum vestígio. E se você entrar dentro de um outro relacionamento, ferida ou ferido, os dois daqui a pouco vão começar a entrar em atritos e vão terminar aquele relacionamento. Vai ser mais um relacionamento frustrado. Então, primeiro, cure-se. Cure essas feridas. Espere em Deus. Ore. E Deus vai colocar a pessoa certa no momento certo na tua vida. É só você saber esperar nele. Aqui no versículo 22, perdão, no 18, diz aqui, ó. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, ou seja, não precisa bater. Corrija, instrua, chame atenção, dê educação enquanto eles têm idade para aprender. Segundo a psicologia, o caráter de um ser humano, ele se forma até os 7 anos. Se você moldar essa criança, ensinar, instruir ela até essa idade, beleza. Depois, gente, é só pela misericórdia do Pai. Porque muitas crianças hoje estão sendo estragadas, não são corrigidas, não tem limite, não tem respeito, não tem educação nenhuma. Por quê? Quem é que não deu? Os pais. Não é professor, não é o professor, são os pais que devem ensinar, dar limites, obedecer. Não, é até aqui. Não pode isso. Isso aqui não é certo, isso aqui não é correto. Ensinar, não mentir.
ensinar a falar a verdade. Isso é forjar o caráter de um ser humano, é aprender a falar a verdade, a ser uma pessoa correta, não ser orgulhosa, não ser mentirosa. É assim que o caráter de uma criança é forjado e vendo a atitude dos seus pais. Nós somos o exemplo. Elas vão se espelhar em quem? Se ela vê o pai e a mãe mentindo, ela vai ser mentirosa também. Se ela vê o pai e a mãe roubando, fazendo qualquer outra, ela vai fazer também. Ela vai crescer vendo aquilo ali, achando que aquilo é normal. Então, nós somos os exemplos. Aquela criança que cresceu num lar disfuncional, aonde só tinha briga, aonde ninguém se entendia, aonde o pai xingava a mãe xingava o pai, às vezes tinha violência doméstica, agressão. O que você vai esperar desta criança? Que ser humano ela vai ser? Se ela cresceu assim, para ela aquilo ali é normal. Depois ela vai casar, ela vai xingar o marido, ela vai xingar a esposa e por ali vai. E vai seguindo o ciclo. Por quê? Quem tem que ensinar, instruir, ter doçura nos seus lábios, sabedoria para falar, somos nós. Ter um coração sábio, ele instrui os nossos lábios, a nossa boca, a falar o que é certo, a falar palavras de sabedoria. Então, corrija os seus filhos e hoje ninguém não precisa bater numa criança. Nós apanhamos e estamos aqui. Quem é que não tomou uma varada, uma chinelada? Quem? Tem pessoas aqui que apanharam com relhos, sei lá eu com quê, e estão aqui. Eu agradeço a educação que os meus pais me deram. Eu agradeço a Deus pelo que eu aprendi. Então, por quê? Porque se eles não tivessem me ensinado, eu não estaria aqui hoje, não seria como eu sou hoje. E além de tudo, hoje eu tenho o acréscimo da palavra, buscando sabedoria, buscando mais entendimento. Então, Deus ele vai nos moldando e hoje você pode colocar a criança de castigo. Bota na cadeirinha para pensar. Agora você vai pensar aqui, por que a mãe disse para você não fazer tal coisa e você fez? Você vai sentar aqui e vai pensar. E daí você vai falar para ela, você vai ficar aqui porque você fez isso, 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 isso. E você vai pensar porque eu havia dito que não era para você fazer. E você vai ficar aí até eu mandar. Tira o celular, tira o game. Tira o que eles gostam para você ver se não mudam rapidinho. Não precisa bater. E nem fazer chantagem. Ó, você vai ficar uma semana sem telefone porque você não me respeitou, você me respondeu. E você vai aprender que aqui quem manda sou eu, a autoridade aqui sou eu e o seu pai. Enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, como uma patroa minha costumava dizer, comer da minha comida e beber daquilo que eu coloco aqui dentro, você vai dançar conforme a musiquinha que eu tocar. O dia que você crescer, for de maior, trabalhar e pagar as tuas contas, aí você faça da tua vida o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui, você vai me obedecer, você vai me respeitar e você vai fazer aquilo que eu e o seu pai estamos mandando. É assim, gente, simples assim. Eles precisam saber quem é a autoridade. Simples assim. No teu trabalho, você não sabe quem é a autoridade lá? O gerente, teu líder, teu patrão. Você não vai obedecer? Claro que vai. Se você não obedecer, se você responder, você é demitido. Então, nós estamos sempre sujeitos debaixo de autoridades. Autoridade de Deus, autoridade do pastor. Nós estamos sempre, gente, debaixo de autoridades. Olha o Brasil, um exemplo. Deus tem o presidente, nós temos o governador, nós temos quem mais? Depois na nossa cidade são prefeitos, são vereadores. E é assim, gente, sempre nós estamos sujeitos a autoridades na nossa vida. Senão tudo vira uma bagunça. Por que as empresas, os lugares têm normas a serem seguidos? Porque senão vira uma bagunça. Por que você acha que Deus deu leis, princípios e mandamentos para Moisés ali, para serem seguidos? Porque senão ia virar uma bagunça e mesmo assim
O povo se desviava, deixava de fazer e pagava o preço pela sua desobediência. A pessoa que é desobediente, ela vai pagar o preço pela sua desobediência. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. E pai, mãe, vovó, enfim, todos vão prestar contas diante de Deus. Se você não instruir, se você não ensinar, se você estragar, você vai prestar contas da vida desta criança, deste jovem, deste adolescente que estava sob a tua autoridade, sobre seus cuidados, que Deus colocou essa vida aí para você cuidar e você vai prestar conta dela. Se você não cuidar bem dela, se você não instruir ela. Agora, se ela se desviar, o problema é dela. Mas o que diz a palavra? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Se você ensinar ela e mostrar o tempo todo as consequências. Meu filho, se você for por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Se você for por esse, vai acontecer esse. Mostrar, ensinar, instruir. Leva ele e mostra o que é a consequência da droga na vida de uma pessoa, o que faz. Mostra lá um drogado na rua, dormindo lá no chão, daquele jeito, para ver se ele não vai pensar 10 vezes antes de usar droga. Isso depende de nós. Nós precisamos instruir. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Simples assim. Temer, obedecer, nós temos que obedecer. Obedecer a Deus, temer a Deus. E daí nós vamos ter uma vida longa, feliz e tranquila. Eu não vou conseguir ler mais aqui, mas que você reflita nesta palavra. E que o Espírito Santo venha te instruir, venha falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. E eu quero te agradecer por cada instrução, por cada direção, Pai, por tudo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas, Pai, nesse estudo. Que cada dia mais o Espírito Santo venha nos instruir, nos corrigir, nos ensinar, nos moldar, nos aperfeiçoar, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida grandiosamente. Em nome de Jesus.